da palavra daquele que é Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, Santo, Todo-Poderoso, nosso Rei Jesus. É um privilégio. Na última mensagem que eu trouxe, não sei se os irmãos lembram, mas eu falei que foi uma semana tremenda, né? Foi uma semana difícil, onde a Dila estava brigando comigo, o Vitor fazendo arte, tudo parece que compilando para que uma mensagem não fosse dar certo na última vez. E dessa vez, para a honra e a glória do Senhor Jesus, essa semana foi uma semana de paz, de tranquilidade, no serviço, ninguém pegando no pé. A Dila, olha, Deus maravilhoso, obrigado por essa semana, por essa esposa maravilhosa, pelo filho. Comida quentinha na hora, roupa passada, sabe? Nem uma briga, nem a minha toalha que eu deixei em cima, ela não brigou. Não, amor, você não pode deixar essa toalha assim embolada, não deixar, senão não seca e tal. Olha, foi uma semana de bênção, graças a Deus. Então eu louvo a Deus por essa semana. E eu estava até achando estranho, eu falei, Senhor da glória, essa semana não está muito fácil, Deus, e agora? E eu geralmente eu fico muito nervoso, né, para trazer a mensagem, e eu não estava ficando nervoso. Mas aí foi chegando agora esse momento aqui, o sábado, ontem, aí começou a chegar hoje, agora, antes dos louvores, na lição aqui, eu já comecei a ficar nervoso, as borboletas no estômago. Então, eu louvo a Deus e agradeço, porque eu acho que esse é o sentimento que nós temos que ter, essa responsabilidade de poder trazer a palavra do Senhor. Amém? Nós estamos encarregados aqui, nós estamos numa série de mensagens que chamam o quê? Mais forte, igreja. Nós estamos numa mensagem, uma série de mensagens na igreja esse mês, com o tema o quê? Frutificar. Amém? E nós iremos dar frutos e frutificar. Amém? Glória a Deus. Mas antes nós precisamos de fazer algumas coisas. Para nós frutificarmos o tema de hoje, nós temos que cortar alguns galhos para podermos dar alguns frutos, né? E cortar galhos, você já imagina. Bom, cortar não é uma coisa tão boa assim, né? Eu vou ter que cortar algumas coisas. É igual da última vez que eu falei muito sobre alimentos, né? E é a mesma coisa. Cortar alimentos assim não é tão gostoso, mas às vezes é necessário, né? Às vezes a gente precisa fazer alguns cortes de alguns alimentos, cortar mais açúcar, cortar algumas coisas, e não é tão agradável. E também é assim hoje a mensagem que nós temos trazer aqui aos irmãos, que é cortando galhos que não dão frutos. Amém? Eu queria que você pudesse imaginar comigo agora a cena de um galho, de uma árvore, que foi cortado e foi lançado fora. Os irmãos já viram uma poda de árvore? Com certeza, né? Ou na sua casa, ou pela prefeitura, né? Você vai lá, não sei se você já reparou, eles cortam, aquela árvore grande, eles cortam alguns ramos, alguns galhos ali e deixam, né? E aí, esses galhos, eles ficam por ali, eles ficam jogados, eles estão desconectados da árvore, ficam jogados ali e ainda por alguns dias eles se mantêm verde, não se mantêm? Os galhos se mantêm verde, tem folhas ainda verdes. Quando você acaba de cortar ali, passa até 2, talvez 3 dias, com aquelas folhas ali verdes ainda. É assim a nossa vida, irmãos. Às vezes, quando nós desconectamos de Jesus, quando nós desconectamos da videira verdadeira, nós ficamos assim, verdes por algum tempo, mas no final de tudo, nós acabamos secando. O galho seca e ele é propício para ser jogado na fornalha. Alguém quer ser queimado e ser jogado no fogo? Não? Ninguém? Eu também não, eu erguei a mão só para induzir vocês, mas vocês estão prestando atenção, né? Eu também não quero ser jogado ao fogo, não quero ser um galho seco jogado ao fogo. Para isso, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em João 15, que será o nosso texto, para nós refletirmos essa mensagem dessa manhã. Jeanzinho, colocou. Eita, esse Jean está expert na mídia aqui agora. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? No 3. 1, 2, 3. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Amém. Nós não pode deixar, tá? Esse aqui a gente vai utilizar isso. Esse versículo aqui era Jesus, ele estava falando com os seus discípulos antes da crucificação, antes dele ser levado a ser crucificado. E ele estava ensinando ali aos discípulos através dessa árvore. Jesus poderia ter usado várias coisas, né? Bananeira, poderia ter usado várias árvores, mas ele usou
a videira. A videira produz o que, irmão? Vocês sabem? Hã? Não, fala com firmeza, vocês estão com medo? É azeitona, por acaso? Não. A videira produz o quê? A videira produz uva. Então ele utiliza dessa árvore para que os discípulos e até nós pudéssemos compreender, né? Mediante essa leitura, nós iremos tirar aqui alguns ensinamentos, 4 ensinamentos que nós podemos aprender com esse ensinamento de Jesus. O primeiro é identificar quem é a videira, quem são os ramos e quem é o agricultor. A palavra diz: eu sou a videira verdadeira. Jesus estava falando isso. Então, quem é a videira verdadeira, irmãos? Jesus. Quem é a videira verdadeira? Jesus. Jesus é a videira verdadeira. E meu pai é o quê? Quem é o agricultor, então? Quem é o agricultor? Deus. Deus Pai. Deus Pai é agricultor. Nós já temos uma videira verdadeira, que como se fosse o tronco, o cerne ali. Nós temos o agricultor, que é quem vai lá, irriga, corta, cuida daquela coisa. Mas ainda está faltando um pedaço. Quem nós somos na história? Quem nós somos na história, irmãos? Os galhos, os ramos, né? Nós podemos dizer. Nós somos os galhos e os ramos. Então, a videira verdadeira é Jesus, o agricultor é Deus e nós somos os ramos, os galhos. E a palavra do Senhor diz: Jesus falando, eu sou a videira verdadeira. Se Jesus é a videira verdadeira, é porque existe uma videira falsa. Jesus está falando, diz, eu sou a videira verdadeira. Então, se existe uma videira verdadeira, existe uma videira falsa. E eu fui pesquisar, eu falei, não, mas se existe uma verdadeira, qual seria a falsa? Né? Não tem porquê a gente estar... Como assim, Deus? Você fala que é a videira, podia só falar que é a videira. Né? Jesus podia, mas ele é tão sábio nas falas que ele fala, eu sou a videira verdadeira. Porque existe na ciência e na agricultura, existe uma falsa vinha. O nome dela científico, os irmãos me perdoem a pronúncia, mas eu acho que deve ser Paternoster tricuspidate. Paternoster tricuspidate. Alguns dos irmãos já ouviram falar nisso? Ela é parente da família da trepadeira. Os irmãos já ouviram falar na trepadeira? Sim, né? É uma árvore até com um nome estranho, mas é uma muito utilizada nos paisagismos, né? Para fazer fechamento de muro. É aquelas árvores onde ela vai subindo e ela precisa de uma estrutura. Só que essa falsa vinha, ela o quê? Não produz frutos. Então Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, eu em mim, vocês ligados em mim, vocês darão frutos, porque se vocês estiverem ligados à falsa videira, vocês não darão frutos, e se derem alguns frutos, vão dar frutos que não são comestíveis, mas se vocês estiverem ligados a mim, vocês darão frutos e frutos com qualidade. Glória a Deus. Jesus estava dizendo o quê? Que como eu sou a videira verdadeira, ele está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Ele é a videira. Ele é a videira verdadeira. É por Ele, para Ele que são todas as coisas. Então, quando você lê esse versículo, você vai ver, eu sou a videira verdadeira. Você fala, Jesus é a videira verdadeira. Porque, irmãos, tem várias videiras falsas. Tem a videira da prosperidade, onde você vai só colher prosperidade, onde os seus frutos vão ser só prósperos, onde o seu fruto vai ser só coisas onde você vai estar num status bom, um patamar elevado, e só ver coisas que te levam para longe de Jesus. Mas Ele sim é a videira verdadeira. Jesus é o único caminho. Ele sim é a videira verdadeira. Amém? Então repita comigo, Senhor Jesus, que eu possa estar ligado na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. Amém. Nós queremos estar ligados na videira verdadeira. Esse é o nosso primeiro ensinamento aqui que Jesus está falando. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. O segundo versículo, pode passar, Jeanzinho, versículo 2. Diz assim: ele corta todo ramo que
estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Né? Vou repetir de novo. Irmãos, prestem atenção, porque esse versículo aqui foi o versículo que me pegou, me apertou, me tirou assim a paz um pouco. Cortando, diz assim: ele corta todo o ramo que, estando em mim, não der fruto. Beleza. Eu já fiquei, Senhor da glória, o que está acontecendo? O que a gente prega aqui? Eu falei, o que a gente prega? A gente prega um Deus que é amor, né? É um Deus que de compaixão, é um Deus que a gente é um Deus de perdão todos os dias. Como assim? Porque quando eu leio ali, eu penso, se eu estou ligado a Jesus e não estou dando fruto, Ele vai cortar e vai me lançar fora. Mas como assim? Deus é um Deus de amor, não é? Um Deus que dá a primeira chance, dá a segunda, dá a terceira, de infinitas chances. Ele nos perdoa. Como assim um Deus que vai me cortar e vai lançar? Eu não consigo entender isso. Porque tudo até hoje a gente prega que Jesus salva, Jesus cura, Ele te perdoa sobre aquilo que você fizer. Mas é porque eu não estou dando fruto agora, porque eu estou aqui, eu vou ser cortado, vou lançado fora. Eu não conseguia compreender isso. E eu comecei a indagar isso na minha cabeça, eu não conseguia concluir a mensagem enquanto eu não conseguisse entender isso que Jesus estava falando aqui. E aí eu mandei mensagem para minha mãe, mandei mensagem para meu pai, falei, eu estou conseguindo compreender esse quesito aqui, me ajudar. Não estou conseguindo. Aí eu lembrei, né, de uma mensagem que o pastor Felipe deu aqui, o pastor Felipe Rocha lá da Assis, e ele falava sobre o grego, né? E aí eu lembrei dele, e lembrei de um status também que ele tinha colocado, que ele estava dando aula na setup aqui sobre o grego. Falei, é ele, eu vou mandar para ele. Pastor, não estou conseguindo entender isso aqui. Não estou conseguindo, porque a gente prega que é um Deus de amor, um Deus de perdão. E aí a palavra de Jesus fala que Ele vai cortar o ramo que está em mim e não der frutos. E mais para frente, né, a mensagem fala que aquele que não der fruto, ele é lançado fora e é jogado, ele seca e é posto para ser queimado. Mas como assim, Deus? Se eu errei, eu não estou dando frutos, o Senhor me perdoa de novo, me liga de novo, e como assim o Senhor vai me cortar? E aí ele veio e mandou todo um estudo, né, da hermenêutica sobre essa palavra. Foi aí que o meu coração começou a aliviar e eu queria trazer essa palavra aqui para os irmãos. São 3 tipos de interpretação que existem nessa palavra, nesse versículo, que diz: ele corta todo o ramo que estando em mim não der frutos. Ou seja, a palavra principal aqui é corta. Os irmãos, corta. Prestem atenção nessa palavra. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele, repete comigo, ele corta. Ele vai cortar você e eu, porque nós estamos dando fruto. Ai Deus, eu fiquei já nervoso. A primeira interpretação, que alguns têm por aí, é de um crente nominal. Aquele crente que não se converteu, ele está aqui na igreja, ele está congregando, ele tem um nome de cristão, mas ele ainda não teve um contato verdadeiro com Cristo. Então, esse aí é uma das interpretações, tá bom? Não estou falando que a gente crê que acontece, depois vamos chegar na última ainda, calma lá. Essa é a primeira interpretação que alguns acreditam. Então, essa pessoa, ele vai ser cortado e vai ser lançado fora. Mas foge do que a gente prega, né? Poxa vida, a gente está na igreja, está aqui, não teve um contato ainda com Jesus, então ele é cortado fora. A segunda interpretação que alguns têm é que o cristão, ele é salvo, ele está salvo, segunda interpretação, ele está salvo, só que porque ele em algum momento da vida ou circunstância, ele não está dando fruto, ele é cortado e perde a salvação. Quem acredita nisso? Não, né? Que a salvação é Deus, salvação, nós já somos o quê? Jesus falou que nós já somos? Nós já somos salvos. Como que a gente vai perder a salvação porque eu não estou dando fruto? Eu vi isso, irmãos, vi estudo sobre isso. Eu falei, cara, não acredito, Senhor da glória, a gente é complicado demais. E aí veio a terceira interpretação, que é a palavra cortar. Aí o pastor mandou, Andrei, é assim que funciona, ó. Pega o texto original lá no grego e faz a tradução. Olha lá, o que está escrito? O que é a palavra cortar? A palavra cortar significa airo. E a palavra airo significa levantar, limpar,
e não cortar. Sabe? Aí eu falei, Deus maravilhoso, tu és grandioso, porque eu já estava pensando que ia ser cortado e ser lançado fora, sabe? E é isso que quem conhece um pouco da viticultura sabe que o viticultor ele não vai cortar o ramo, porque a vinha, irmãos, ela não consegue produzir no baixo, ela não consegue produzir ali, porque ali a vinha ela vai encher de poeira, de lama, e aí vai vir as intempéries da natureza e vai começar a chover, vai encher ela de lama, vai encher ela de coisas. Então Jesus estava falando que o viticultor ele pega aquela rama, aquela vinha, coloca no alto, limpa, levanta ela, amarra e coloca ela para frutificar. E era isso que Jesus estava falando comigo naquele momento, falando ao meu coração, Espírito Santo: Andrei, eu sou o mesmo Andrei do passado, é eu que te lavo, é eu que te limpo, é eu que te coloco em cima, é eu que te levanto, é eu que te coloco junto com os outros ramos, para que você possa frutificar. E aí a minha alegria foi imensa. Eu falei: Senhor da glória, que isso, Pai? Obrigado por esse esclarecimento, obrigado por essa palavra, Deus, porque eu achava, Deus, que Tu queria já me cortar, que porque eu errei, Tu queria me lançar fora, Deus, mas não, a Tua palavra veio agora no meu coração e Tu fala que eu ainda tenho chance, mesmo em pecado, mesmo sujo, Tu me levanta do lamaçal do pecado, me lava, me limpa, me ergue e coloca junto com os santos para que eu possa frutificar. Aleluia! É isso que nós queremos. Obrigado, Jesus. E eu comecei a agradecer a Deus. Obrigado, Deus, por essa revelação da Tua palavra, Deus. E como é bom, irmãos, podermos estudar a palavra de Deus e compartilhar disso, porque esse versículo estava me tirando assim de paz. Você falava: Senhor, eu errei, eu não vou já ser queimado. Eu não quero, Deus, eu quero estar contigo. E aí Jesus fala no meu coração, os preços fala no meu coração: esse ramo é igual a você, né? Você erra, você pega, às vezes você está lá embaixo, mas é eu que te levanto. Eu não te corto, eu te levanto, eu te limpo. E é assim que Jesus está falando para você, meu irmão. Mesmo se você estiver passando por uma dificuldade grande, num lamaçal, errando, pecando, sujo, Deus, Jesus é fiel. Ele pode te limpar, Ele pode te levantar, Ele pode colocar você para dar bons frutos, frutos de qualidade. Aleluia, Jesus. A segunda parte desse versículo diz: e Ele poda todo aquele que der fruto, para que dê mais frutos ainda, né? Ele vai podar aqueles frutos. Podar os frutos não, né? Podar aqueles ramos para que dê mais frutos. E existe, irmãos, dois tipos de poda. Existe aquela poda naquela árvore ou na vinha, onde ela está dando muito frutos, sabe? Ela está muito bela, nossa, as folhas estão bonitas, ela tem bons frutos, sabe? E aí você fala: nossa, essa minha árvore, essa vinha, ou essa árvore frutífera, ela está dando muito frutos. Glória a Deus. Mas existem também aquelas podas que são feitas naquela árvore que está dando frutos ruins, que não está tão folhuda, né? Que está meio caindo, assim, meio capengando, aqueles frutos que tem alguma praga, tem algumas coisas. Então eles fazem esse tipo de fruta, ou esse tipo de poda, para que dê mais frutos, com qualidade, para que matem algumas bactérias, né? Então tem esses dois tipos de frutos. Deus, ele poda aquela árvore que é linda, e a primeira é que Ele poda as árvores lindas, aquelas árvores maravilhosas. Ele poda para que elas dêem mais frutos. Sabe aquela árvore que você olha ela assim, tipo um pé de maçã? Eu fiquei imaginando assim, talvez o pé, eu imagino que seja uma maçã lá no Jardim do Éden, minha imaginação, né? Mas não fala, mas a minha imaginação que seja aquela árvore bonita, onde está dando bons frutos, sabe? Está dando fruto lindo, aquele que você olha o fruto assim, enche a boca d'água, os seus olhos brilham, e aí Jesus vai e poda. Às vezes nós estamos nesse patamar, irmãos. Às vezes nós estamos tão bem com Jesus, nossa família está na presença de Deus, nosso serviço está bem. Igual eu falei, essa semana foi uma semana de bênção. Às vezes você está numa semana tão boa, uma semana de bênção, fazendo as coisas certas, às vezes fazendo as coisas para Jesus, e de repente começa a acontecer algumas podas na sua vida. Poda daqui, poda dali, está acontecendo alguma coisa ali. Sabe o que é? É Jesus, é Deus, o agricultor, fazendo algumas podas na sua vida, para que o quê? Você dê mais, para que você dê mais frutos. Às vezes a nossa vida está tão boa,
com tanta qualidade assim de vida, que Deus faz algumas podas para que nós possamos dar mais frutos. Às vezes a gente acha que já chegou no limite, no nível hard, onde, olha Deus, eu estou tão bem agora, eu acho que eu não preciso mais de nada. Deus ainda tem coisas preparadas para você. Deus tem planos ainda maiores para você. Deus tem sonhos ainda que você não consegue nem imaginar. Deus, Ele é poderoso em cumprir as promessas. Aleluia, Jesus. Mas também tem aquelas podas daquelas árvores que não estão tão bem assim. Que às vezes eu também já passo, e às vezes estou nesse momento de dar um fruto, às vezes não com qualidade. Às vezes meu fruto está dando algum defeito, com alguma praga. E quando eu lembro de uma árvore assim, né, eu lembro da minha infância, que lá em casa tinha um pé de goiabeira. Lembra, avó, o pé de goiabeira lá? Tinha no meio o pé de goiabeira ali, né? As gurizadas, né, taiada, chegava férias, era bom. Só era ruim quando ia apanhar, né? Porque a varinha de goiabeira não quebra, né? Mas a minha mãe nunca me bateu, não. Sou um menino muito bom. Mas aquela goiabeira, eu lembrava dela. Ela dava uma goiaba boa, mais ou menos desse tamanho, assim, irmãos. Ó, a goiaba. Gostosa, tá? Saborosa, doce, muito boa. Mas tinha uma goiabeira do lado, que era na meio. Cara, lá dava umas goiabonas. Rapaz, olha, sinceramente, não posso mentir que eu estou na igreja, né? Mas olha, tinha umas que davam na palma de uma mão, assim, ó, grande. Só que ela tinha um problema. Dava muito bicho. Cara, a hora que você enchia os olhos, você falava, nossa, que goiaba bonita, chegava, brilhava assim. Você pegava a goiaba lá da meia, você dava aquela mordida e um corozinho assim, sabe? Ai, meu Deus, e você falava, ai, Jesus, vai assim mesmo, né? É natural. Tô brincando, não fazia isso não, irmão. Você tirava. Mas eu lembro disso, entendeu? A da Meire dava uma goiaba bonita, sabe? Dava frutos. Só que ainda ela precisava de receber alguns cuidados. Talvez ela precisava de receber algumas podas. Talvez ela precisava de receber algum adubo, de alguma assistência do agricultor. E assim é a nossa vida. Às vezes nós estamos dando alguns frutos, mas eles não estão dando com a qualidade que o mestre, que o agricultor quer de nós. E para isso nós temos que colocar à disposição para que o agricultor possa vir fazer as podas necessárias para que eu e você e a IAP e o Aeroranche possamos dar frutos de qualidade, frutos que as pessoas venham, comem, saboreiem da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Repita comigo agora: Senhor Jesus, eu abro meu coração para que o Senhor venha e faça as podas necessárias para que eu dê muitos frutos. Aleluia, Jesus. Se permita que o Senhor Jesus entre no seu coração para que você possa ter as podas necessárias para que nós possamos dar frutos para o Senhor Jesus, frutos de qualidade. Aleluia, Jesus. Pode passar o versículo do Jeanzinho? O versículo de 3 diz: vamos lá ler juntos de novo? 1, 2, 3. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Terceiro ensinamento que nós podemos tirar aqui, que Jesus está falando, é que Deus, Jesus, Ele nos limpa através da palavra. Jesus nos limpa através da palavra. O viticultor, quando ele vai fazer a limpeza dos ramos da árvore, ele utiliza de várias ferramentas, né? Ele utiliza de tesoura, ele utiliza, que mais, irmão? Você pode falar? Aquele grandão assim, qual que é o nome? Facão, serrote. Agora tem os mais tecnológicos, né, que estão usando aquela motosserra, né? Vai lá e faz as podas e deixa bonitas, faz até desenhos, né, com aquilo lá. Então o viticultor, ele usa de várias ferramentas para que ele possa fazer a poda necessária. E Deus, irmãos, nosso agricultor, ele também utiliza de ferramentas para fazer as podas necessárias em nós. Quais são elas? Algumas que ele pode utilizar. Ele utiliza
Congregar. Quem acha que congregar é uma forma de limpar? Ajuda, né? Beleza. Jejuar. Quem acha que jejuar pode fazer alguma coisa? Pode, né? Então, essas coisas, irmãos, elas ajudam. Congregar, jejuar. Sabe que congregar nós estamos em comunhão, nós estamos juntos. Jejuar, nós estamos enfraquecendo a carne, fortalecendo o espírito, aumentando a nossa fé. Mas o que limpa de verdade é o que? A palavra de Deus. O que nos limpa é o que? A palavra de Deus. E como nós conseguimos a palavra de Deus? Através da Bíblia Sagrada. Através da Bíblia, Jesus, Deus nos limpa, nosso agricultor nos limpa através da palavra, através da leitura bíblica, através da oração, porque Deus ele pode nos limpar através, nós oramos a Deus e pedimos a Ele, Deus responde, e Ele está, olha, eu não vou fazer isso, Andrei, Deus, eu queria tanto, Deus, aquilo ali e tal, eu não vou fazer isso, Deus, eu vou fazer uma poda, Andrei, isso aqui em você, isso aqui não é para você, isso aqui não está sendo, não vai ser bom para a tua vida espiritual, então eu vou fazer uma poda, eu vou cortar. Então Ele pode responder, Ele pode fazer uma poda através da oração, Ele pode fazer as podas através dos louvores, onde nós cantamos, Deus quebra tudo e faça de novo, faça no coração. Então Ele nos limpa através da palavra, e através da palavra de Deus nós ficamos limpos, para darmos muitos frutos, para podermos ser iguais a Cristo, para termos a obediência que Cristo teve, respeitar tudo aquilo que é a vontade do Pai Celestial. Então, irmãos, eu não estou falando aqui de remissão de pecado, tá? Estou falando de limpeza, porque nós somos redimidos do pecado, nós somos limpos do pecado através do sangue de Jesus. Eu estou falando de podas, de cortes, de limpeza da árvore. Estou falando de pecado, estou falando de um corte onde você iria, que te leva para algum lugar. Estou falando que Jesus, Ele é o agricultor, Ele faz isso. Quem tem poder para perdoar os pecados é o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Então, a palavra limpa. E é diariamente, olha, vou ler lá, os 10 mandamentos. Eu ia cometer um adultério, na palavra fala, não adulterarás. Corta o ramo do adultério. Eu ia cometer um furto, a palavra fala, não furtarás. Corta o ramo do furto. É assim, a palavra de Deus nos ensina. Eu que não estou gostando daquele irmão, estou com tanto ranço, estou com raiva. E a palavra do Senhor fala o quê? Ama o teu próximo, peça perdão. E aí ele vem e faz a poda limpa. Olha aqui, ó. Andrei, corta esse ramo aqui, ó. Você está muito bravo com o seu irmão. Ame mais. Isso é a palavra. Só nós vamos adquirir esse corte. Nós vamos permitir ser cortados pelo Senhor, ser podados pelo Senhor através da palavra de Deus, através da palavra que nós somos limpos. Amém? A quarta e última lição que ele nos traz está no versículo 7, Janzinho. Versículo 7. Jesus, preste atenção, irmãos, nesse aqui, porque isso aqui também é interessante, tá? Diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, será com... Irmãos, com que ousadia Deus fala isso, que Jesus fala isso para os discípulos e também fala para nós hoje? Olha a ousadia. Pensa, se não é uma ousada essa promessa de Jesus. Tudo que você pedir, Valdir, eu vou realizar. Oh, glória maravilhosa, né? Nossa, meu Deus do céu, Deus. Jesus, já que o Senhor fez essa promessa, tudo que eu pedi, o Senhor realizar, eu tenho aqui 2 pedidinhos simples, tá? Jesus, 3, mas 2, eu acho que já resolve, para não ser egoísta, vou deixar para os outros irmãos também pedir um pouquinho e tal. Mas eu queria pedir 2 pedidinhos, Jesus, ó. Me dê muita saúde, sabe? E eu quero, sabe, assim, de repente, minha conta até de uns 8 ou 9 zeros lá, assim, sabe? Só que depois do 1, né? Não antes. Sabe, assim, eu queria ter assim, uns milhõezinhos na conta. Eu acho que já resolveria, né? Saúde, né? Para eu poder viajar, sair com a minha família, curtir. E um dinheirinho, sabe, Jesus? É coisa pouca, não precisa de muito, não, né? Mas aí você fala, Jesus, por que ele não realiza isso?
foi ousado, falar: tudo que vocês pedirem e quiserem será concedido. É a palavra de Jesus que está falando aqui, irmãos. É Ele que está falando: tudo que você pedir, eu pedir, Ele concederá. Mas você acha que Ele vai pedir, você vai pedir essas coisas e Ele vai te dar assim? Quem acha que sim, ergue a mão. Quem acha que não, diga amém. Ele é fiel para conceder essas coisas. Jesus é fiel nas suas promessas. Ele não é homem para que possa mentir. Tá, mas eu acho que Ele não vai conceder não, porque são coisas pessoais, né? São coisas pessoais. Tem que pedir coisas do reino de Deus, né? Então, vamos lá então, Deus. Tem um pedidinho aqui, ser simples pro reino de Deus, sabe? Esse eu acho que é o reino do... Esse é o pedido do pastor. Eu, como se eu fosse pastor, no lugar do Josézinho, talvez eu faria esse pedido, ó. Senhor, sabe aquele irmão, aquela irmã que está lá, Senhor? Olha, dando um trabalho, sabe, Senhor? Olha, manda um foguinho agora nele, mas não mata não, Senhor. Manda só um fogo assim nele, só para moldar ele, não uma queimadurinha de 2º grau, só para manter ele assim, ó, alerta e tal, para ele ter uma... para ele começar a ver a realidade do negócio. Você acha que Deus realizaria esse pedido? Não. E aí você me pergunta, Andrei, por que você acha que Ele realiza esses pedidos? Quem acha que Deus realiza esse pedido? Por que Ele realiza esse pedido? Alguém consegue me explicar? Imagina o que seria? Porque é promessa. Hã? Se as palavras permanecerem. Está prestando atenção essa irmã, hein? É a palavra de Deus pelos versículos anteriores. Se vocês estiverem ligados em mim, na videira verdadeira, forem limpos pela minha palavra, vocês pedirão o que quiserem e eu realizarei. Por quê? Porque nós estaremos limpos, coração limpo, nós estaremos ligados à videira verdadeira que é Jesus. Ou seja, Ele vai colocar em nós um pedido, um coração puro, disposto a Ele, porque é Ele que coloca o amor em nossos corações. E nós vamos pedir com sabedoria, porque é Jesus que está morando no nosso coração. Nós pediremos com toda a sabedoria e Ele realizará, porque é aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. Nós saberemos, aí a promessa do Senhor vai se cumprir. Nós não iremos pedir coisas tolas, nós não iremos pedir coisas torpes, nós não seremos fazer pedidos egoístas somente para nós ou para algumas pessoas. Nós iremos pedir a vontade do Senhor, porque nós estaremos ligados na videira verdadeira e limpos pela palavra do Senhor. Aleluia, não é lindo isso, irmãos? Nós seremos limpos, nós pediremos o que quisermos e Ele concederá, porque nós estaremos fazendo a vontade do Pai, ao qual nós estamos ligados, que é a videira verdadeira. Aleluia. Tudo que nós pedirmos, Ele concederá. Amém? Coloque-se de pé. Essa mensagem foi rapidinha, irmão, só para nós podermos aprender mesmo sobre frutificar na presença do Senhor. Eu queria fazer uma leitura no versículo para finalizar, versículo 11, e para nós orarmos. Diz assim a palavra do Senhor: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Amém? É ali Jesus terminando esse ensinamento aos discípulos. E nós queremos orar agora nesse momento, para que